Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Na rede, goleiros na rede, muita opinião, debate em ação. Na rede, goleiros na rede, esporte e paixão, com informação. Fala galera, boleiros na rede, Robson Abreu chegando aqui com mais um programa, mais uma super entrevista, acompanhado do meu amigo de fé, irmão camarada, não é ele, é o, parece com ele, né? Mas é o Erasmo que não é o Carlos, é o Romão. Tudo bem, Erasmo? Como é que você tá? Rapaz, hoje eu tô tranquilo na zaga. Sabe aquele zagueiro onde o time adversário tá respeitando? Tá com falso 9? Eu tô com dois meio-campistas assim, que sabem jogar bola, então eu tô tranquilo na zaga. Então vou aproveitar, vou começar apresentando, obviamente, o nosso convidado e vou perguntar nessa linha aí. João Venturi, primeiro, cara, muito obrigado por você nos atender, né? Bater um papo conosco aí nesse período de quarentena, período de pandemia complicado, e você está nos ouvindo aqui, está trocando ideia conosco. É um prazer enorme estar contigo. E já emendo, você respondendo, João Venturi é um bom jogador de futebol, João? Vai lá, boa tarde. Ih, rapaz, já me botou na parede, boa tarde aí, Erasmo, Robson, aos amigos do Boleiros na Rede, boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês, batendo um papo aí sobre futebol, vamos rir, vamos fazer coisa sempre bastante descontraída. Cara, eu vou te falar, eu não fui jogador por falta de talento, porque eu tentei de todas as formas, cara, mas não teve jeito. Quando joguei bola na rua todos os dias da minha vida até os 18 anos, cara, mas não teve jeito, não tive o dom, e aí fui falar de futebol ao invés de jogar futebol. Mas todo mundo arrancou muita pele de dedão, né? Arrancou muita pele de dedão. Perdi muita unha já no paralelepípedo, né, cara? O nosso campo era no paralelepípedo, então o nome era Paralelepípedo Soccer, né? O nome do nosso campinho. E ali foi muita unha, foi pro ralo ali. Muita unha, né? Mas foi boa época. Imagino. E o João Venturi se aventurava no ataque, se aventurava de meia, na defesa, goleiro. Cara, eu joguei mais salão, porque é mais comum jogar salão ou societyzinho, né? Sempre que gostei de jogar mais lá na frente, de fazer gol e tal, porque apesar de não ter muita habilidade, mas uma coisa que eu sempre tive foi velocidade. Eu sempre corri muito, eu sempre fui rápido correndo, então isso me dava um pouco de vantagem. Aí eu apostava nisso, mas para na velocidade, o resto é só história. Mas ia dar trabalho pro zagueirão Erasmo aí. Ô João, fala pra gente, cara, como é que começou o seu contato com o jornalismo? Como a vida de João Venturi no jornalismo começou? Cara, olha, o meu primeiro trabalho como jornalista, eu me formei na Universidade do Vale do Itajaí, que é em Itajaí, em Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina, então me formei em Itajaí. É uma cidadezinha do lado de Balneário Camboriú, talvez, não sei se Itajaí o pessoal conhece, mas Balneário Camboriú é um pouco mais famoso. Eu me formei naquela faculdade ali, e durante o período acadêmico, eu comecei a trabalhar na rádio educativa Univale FM. E aí eu fazia locução para um programa e fazia reportagens para outro programa. Então ali a gente começa a plantar uma sementinha, até desenvolver, né? E fiquei 6 meses fazendo trabalho voluntário, na rádio mesmo, assim, pegando experiência e convivendo ali com os colegas, já no clima de redação, discutir pauta, isso tudo é legal, né? Assim, você vai, é outra realidade, assim, é uma situação muito diferente, mas
você já vai plantando, você já vai conhecendo. E aí, depois de 6 meses, eu morava em Blumenau, e aí o Blumenau tinha um time antigamente chamado Blumenau Esporte Clube, o BEC, né, o BEC, BEC, Blumenau Esporte Clube. E aí o Blumenau faliu e estava voltando. E aí uns amigos meus, que eram mais velhos, estavam assumindo a diretoria do clube, e aí me chamaram para fazer assessoria de imprensa. E eu tinha 19 anos, mais ou menos, 19, 20 anos, 19, acho que 19 anos. E eu fui para também trabalhar de voluntário, então fiquei mais 6 meses de voluntário. Mas eu me lembro que na época que eu trabalhava na assessoria de imprensa do BEC, nos primeiros dias do Blumenau, quando eu entrei, eu me lembro assim, quando o jornalista do Jornal Santa Catarina ou das rádios me ligavam para pedir informação de jogador. Cara, aquilo para mim era uma coisa, eu falava assim, caramba, sabe, era uma coisa, assim, era muita responsabilidade, eu tinha que ter todas as informações, eu não podia deixar nenhum jornalista, e ficava, assim, admirado quando eles me ligavam para pedir informação, sabe, eu estava começando a entrar no meio, né, ainda no meio do esporte lá em Blumenau, então, assim, aquilo ali, aí foi aquela picadinha no mosquito que... Aí fala, cara, é de fato mesmo o esporte que eu quero. E aí, dali em diante, aí a coisa acabou tudo certo. E depois eu continuei fazendo assessoria de imprensa e tal, depois para a prefeitura de Blumenau, até eu entrar na TV BV, que era afiliada da Band, lá em Santa Catarina, TV Barriga Verde. Fiquei lá por quase 1 ano antes de ir para a RBS. Depois que eu fui para a RBS, que é afiliada da Globo, eu comecei a cobrir o Joinville Esporte Clube, o JEC. Então, hoje, eu até sou torcedor do JEC, eu tenho um enorme carinho pelo JEC, porque eu era setorista do JEC. Então, e aí, ali, depois que eu comecei a cobrir o JEC, eu virei setorista, daí que, assim, aí foi de vez, assim, sabe? A minha carreira no esporte, aí deslanchou. Isso foi que ano, João? Eu cobri o Joinville, eu me formei em 2006, eu entrei na RBS, eu me formei em julho de 2006, eu entrei na RBS em novembro de 2006. Mas eu comecei a cobrir o JEC em 2007, em janeiro de 2007, mais ou menos, até 2010. Eu fiquei cobrindo o JEC. Não só o JEC, também o Joinville tem muito esporte. O futsal de Joinville é muito forte. Já foi campeão da Liga Futsal. Na época tinha o basquete, que era muito forte, chegava sempre na semifinal do NBB e perdeu 4 anos seguidos na semifinal para o Flamengo, os 4 anos seguidos, mas era um time muito forte, que movia a cidade. Tinha o Eduardo Fischer na natação, que foi medalhista também dos Jogos Pan-Americanos. Exato, Pan-Americanos. Tinha o Daniel Urzechowski. Então, assim, a cidade, e do lado de Joinville, tinha o Jaraguá, a Malve Futsal, que tinha o Falcão, né? Sim. Então, assim, cobria junto, Falcão, Lenísio, Thiago, Ari, Leco, Júnior, Chico. Enfim, era quase a seleção brasileira que estava ali em Jaraguá e Joinville. Então, isso tinha muito espaço no Sport TV também. Sempre teve muito espaço no Sport TV, o futsal. E aí foi demais, assim, porque aí te dá muita prática, né? Transmissão, e ritmo, e vivo. E foi demais, assim, foi demais. Enfim, agora eu tô aqui no DAZN. Mas, João, você pegou uma época que o futebol catarinense começou a subir, né? Começou a aparecer no cenário nacional, né? O futebol catarinense chegou a ter 4 times na Série A, né? Frequência. Isso foi em 2015, eu acho. Mas começou no final de 2009, 2010, nessa. Começou uma evolução do futebol de Santa Catarina, né? Essa época eu já estava na Fox. Quando estavam todos os times de Santa Catarina na Série A, eu estava na Fox. E aí ninguém me aguentava, porque daí era eu que estava tirando onda com todo mundo. Tava nojento, né? Aí eles me zoavam, mas soma todos, não dá um. Eu falei, respeita aí. Respeita aí. Nessa história aí. Mas enfim, eu torço para todos os times de Santa Catarina, a verdade é essa. Eu não torço para nenhum ponto, eu torço para todos. Eu torço para Avaí, torço para Figueirense, torço para Chapecoense, torço para o Criciúma, torço para o Joinville. Porque em Santa Catarina tem uma particularidade lá, as pessoas torcem mais para os times do Rio e de São Paulo. E, assim, se você for para o oeste do estado, lá para a região de Chapecó, de Concórdia, aquela região, Lages, Centro-Oeste, torce mais para os times gaúchos.
Mas assim, é porque Santa Catarina nunca teve muita tradição no futebol, né? Eu me lembro do Criciúma campeão da Copa do Brasil em 91. Eu tinha 7 anos, eu me lembro, eu assistia com meu avô, que eu muito feliz e tal. Então, assim, a gente sempre cresceu muito influenciado por times de Rio e São Paulo. Então, eu torço para todos. Agora o Brusque na Série C. Pô, fiquei feliz da vida que o Brusque tá na Série C, sabe? Muito bom. Até porque o DAZN transmite a Série C, então vai poder transmitir o Brusque e tal. Assim, é bom. Agora, infelizmente, a gente tá passando por uma época ruim. Não tem nenhum time na Série A, né? Já tem, do Avaí, eu acho que você viu, né? Eu ia comentar com você falou da época ruim, e inclusive, assim, a gente vive uma fase onde o streaming é o que tem feito muito sucesso, tem bombado, né, por aí, transmissões via streaming, né, e a DAZN foi uma surpresa maravilhosa para uma alternativa, para você ver jogos que você não tinha acesso, porque algumas grandes TVs, grandes canais, privilegiavam alguns outros campeonatos, direito dela, ela está pagando o produto, sem problema. E a DAZN veio com uma grata surpresa com alternativas de campeonatos. Então, por exemplo, o campeonato italiano, maravilha, eu gosto do campeonato italiano, eu torço na Itália pro Milan, que tá mal das pernas, tudo bem, mas e via na DAZN alguns jogos, isso é muito bom. Só que aí, cara, com essa paralisação, eu imagino o quanto quebrou um pouquinho, né? Um pouquinho não, quebrou o mundo todo financeiramente e tudo, mas a DAZN, que estava fazendo vários jogos, isso deve ter mexido um pouquinho. E você chegou nesse meio, né, João? Como é que foi essa tua chegada aí? A gente não tem acesso a esses números, né, do impacto direto em assinante, em views, não tenho noção, porque, enfim, eu estou em Leeds, a base do DAZN na Europa é Leeds, no norte da Inglaterra, né, eu moro em Leeds, não moro nem em Londres, eu estou mais ou menos umas 2h30 de Londres de trem, estou mais perto de Manchester. Mas, de fato, o campeonato italiano, ele é um dos carros-chefes do DAZN, é um dos líderes de audiência. Assim, é absurdo. A Juve, Milan, tem muita audiência. O campeonato francês também tem muita audiência, assim. São duas gratas surpresas, porque é muito gratas surpresas para mim, né? Porque é muito mais do que eu imaginava, entende? Pelo pouco que eu sei. Mas, enfim... Assim, aconteceu no mundo inteiro, né? Paralisou tudo. Então, é uma situação muito complicada. E a DAZN, ela é uma empresa fragmentada, ela está em vários cantos. Ela não... A DAZN, por exemplo, o escritório dela na Europa é em Leeds, mas eu lido com gente em São Paulo. Se a gente for fazer uma transmissão, por exemplo, uma transmissão da Copa Sul-Americana, se o jogo for na Bolívia, vai ter gente na Bolívia, gente na Argentina, gente em Miami, gente em Munique, gente na Índia, gente na Holanda, muita gente envolvida de vários cantos. Ela é muito fragmentada, entende? Não está centralizado num lugar, né? Então, claro, isso de certa forma abala muito, mas abala todo mundo. Sim. Não foi bom, assim, o cancelamento precoce do campeonato francês. Talvez pudesse esperar um pouco. O campeonato francês pra gente também foi ruim, que foi, né? Não só pra gente, tô falando assim, claro, comercialmente, mas eu digo pro futebol também foi triste, porque, enfim, poderia se esperar um pouco mais para ver a situação, né? Como é que ia ser lá na França. Tem clube protestando até agora, até porque já tem campeonato pensando em voltar à Itália, quanto mais atingido, já deve voltar agora em junho. Enfim, são questões políticas. Mas, assim, a gente tem certeza que quando o campeonato italiano voltar, vai continuar sendo um sucesso, porque, primeiro, o pessoal tá carente pro futebol, né? Tá todo mundo sedento para assistir uma partida de futebol aí. E segundo, que o campeonato italiano já tem a sua audiência, já tem o seu público, que é um público muito fiel, muita gente que gosta do calcio, né? De ver esses clubes tradicionais, ver o Cristiano Ronaldo na Juventus, o Milan, tem muitos jogadores que Flamengo, né? O Paquetá, o Léo Duarte, então muita gente que torce pro Flamengo acaba procurando o Milan também para ver como é que são esses jogadores. Indiretamente tem muita gente que assiste assim por esses motivos, né? E esse ano o campeonato italiano está sensacional. A Lazio está brigando ali com a Juventus, está nas cabeças, a Inter também é uma escorregada, mas está viva ainda. Não dá nada certo com a Juventus para ganhar esse ano, não. Então o campeonato tá bom, o campeonato vai voltar e vai voltar pegando fogo.
e vai voltar com o João Venturi de narrador. Como é que foi essa transição, João? Do campo para narração ali? Cara, eu vou te falar que eu não esperava, cara. Não foi uma coisa planejada, porque quando eu saí da Fox, eu pedi demissão da Fox no final de fevereiro. E eu não tinha nada em vista. Mas eu falei, eu quero procurar outra coisa, eu não quero mais isso. Sabe, eu estava muito numa zona de conforto, né? E eu preciso procurar outra coisa. Cara, e deu 13 dias, 14 dias, Eu morei em Londres em 2010 entre 2010 e 2013. Quando eu saí da RBS, fui morar em Londres, morei até 2013, aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu entrei na Fox. Então, durante a minha passagem aqui em Londres, eu trabalhei com jornalismo em Londres, fiz vários contatos. E quando eu saí da Fox, cara, deu 2 semanas, aí um contato, um amigo jornalista, enfim, estava no DAZN, me ligou e falou, cara, estou procurando narrador, eu preciso de narrador para narrar a Copa Sul-Americana. E eu falei, cara, não conheço ninguém no mercado aí que seja. Não, e aí eu me lembro que eu indiquei, cara, o Cadu Cortez. Olha como são as coisas. O Cadu Cortez, que trabalhou comigo na Fox, e ele entrou depois no DAZN e faleceu até, né, recentemente aí num voo aí, bem triste. E eu indiquei o Cadu, e aí o cara falou, cara, não, eu acredito em ti, eu gosto do teu trabalho, tu vai narrar. Eu falei, cara, mas eu nunca narrei, não, mas treina. E aí, cara, eu falei, pô, então tá bom, então vamos. E aí eu, treinei, fiquei na frente do espelho, fiquei dentro do jogo e narrava. E aí eu fui narrar. O primeiro jogo foi Nacional Potosí, da Bolívia, e Zulia, da Venezuela. Cara, e tava 0-0. Não conhecia ninguém. 0-0, até os 45. O time da casa, o Nacional Potosí, ele massacrou o Zulia. Mas foi assim, 40, 50 chutes pro gol. Mas e tava no 0-0. Aos 49 na altitude, né? Tempo, o Zulia puxou um contra-ataque, o cara foi lá e fez o gol e ganhou. Cara, eu quase tirei a camisa pra cantar o gol dentro da cabine ali, porque, tava gritando um gol, narrando um gol. Foi muito bom, tava eu e o Gustavo Ribeirão, que hoje trabalha comigo. Eu queria ver tu narrar lá na altitude, lá são 4.000 metros, parceiro. Eu acho que ia faltar fôlego. O Zulia deve ter guardado o fôlego o jogo inteiro, já que ficou tomando pressão. Aí falou, não, agora vamos soltar isso aqui. Soltaram. Cara, no último minuto, cara, eu levantei na cadeira, gol! Parecia que era torcedor do Zulia, porque, queria narrar um gol, né, cara? Queria narrar um gol. Que legal. E mais, vem cá, foi a única narração ou tu já teve outra depois? Não, depois eu narrei, comecei aí, peguei gosto, aí fui narrando, fui pegando mais, porque tudo é a prática também, né, cara? Claro. Quanto mais vezes você vai fazendo, mais você vai aprimorando, né? Então, comecei a pegar gosto, comecei a treinar mais, a me cobrar mais, a assistir os jogos já com outro olhar também, porque a gente, como jornalista, a gente analisa muito a técnica da coisa, né? Como o cara fez, o que ele falou, enfim, várias coisas. Você começa a pegar de um pouco de um pouco de outro, você vai mesclando ali. E aí eu fui narrando, e depois pintou Série C, a DAZN fechou Série C, e aí a gente começou a narrar nos estádios. Então, antes de eu vir para cá, aí foi sensacional. Até tava vendo aqui, até mandei mensagem agora pro comentarista do DAZN, o Gustavo Fogaça, o gaúcho, que é exatamente 1 ano, a gente tava em Varginha, narrando Boa Esporte e Paysandu. Que legal. Exatamente 1 ano, cara, no estádio. Não tinha ninguém no estádio, um calor danado. Um calor, cara. Mas é muito legal, assim, é desafiador, né? É desafiador você sair da reportagem, porque o narrador dita o ritmo da transmissão, né? Ele tá atento a tudo que tá acontecendo ali e tal. E o repórter, ele só vai dando aquelas, né? Dá uma participação, então não sei o que, dá uma participação. Mas o narrador tem que estar mais ativo, mais... Não mais ativo, mas mais ligado em tudo que tá acontecendo. Mas agora, muito gostoso, né? Agora você, inclusive o colega nosso aqui, Nilson Frazão, o jornalista aqui na Rádio Bicuda, colega nosso da rádio, está mandando um grande abraço. Grande João. Olha só, João, e como é que é você narrar o jogo em loco,
ali no local ali, e narrar no estúdio, cara. Qual é a grande diferença? O que você percebe de diferença nesses dois aspectos aí? Cara, eu acho que, assim, no estúdio você tá limitado às câmeras, né? Você tem ali 2, 3 monitores, que você tem um retorno do todo mundo que está assistindo em casa, que você está assistindo ali também, mas você tá limitado àquilo ali, é o sinal que você recebe. Quando você está no estádio, você consegue se antecipar se vai entrar alguém, se tem alguém do aquecimento, ou se tem alguém que sentiu e está caído lá do outro lado do campo. Às vezes você consegue ouvir o grito de um técnico, sem contar também a vibração da torcida. A gente foi fazer um jogo lá em Belém do Pará, eu acho que era Remo e Paysandu, não me lembro se era Remo e Paysandu, era Paysandu e alguém, na casa do Paysandu. Cara, estava chovendo e tal, e no segundo tempo, já quase no fim do jogo, eu acho, o cara teve um cruzamento, o Nicolas, que é o Cavani do Belém do Pará, ele faz o gol da vitória. Cara, e aquilo foi uma explosão, né? Pô, você se emociona com aquilo, você tem uma energia, né, cara, que você vai junto, assim, sabe? Parece que você... Não que eu estivesse torcendo para aquele time, mas você vai no calor da torcida. Sim. A torcida te conduz, né? Te leva, né? Conduz, cara. É demais, assim. Você sai cansado, né? Principalmente mentalmente, assim. Precisa muito concentrar. São 2 horas, 3 horas ali de um altíssimo nível de concentração. Você tá muito concentrado ali, né? Tudo que tá acontecendo, você tá ao vivo. Então, você sai dali exausto, mas, pô, sai satisfeito, porque é demais, assim. Para quem gosta desse tipo de trabalho, que é o nosso caso, é um prazer, assim. Eu digo, os caras ainda pagam a gente para fazer isso, né, cara? Porque é um prazer, né? Um prazer. Verdade. César Neto, que manda, João Venturini, mito. Helena faz 8 anos hoje. Aí. Grande Helena, minha prima. Um abraço pro César aí, que é jornalista também. Poxa, que legal, cara. E aí você trabalhou na TV inglesa, né? E como é que é a TV inglesa? Como é que é o esporte no jornalismo inglês? Eles percebem essa diferença, que o brasileiro é mais extrovertido, é diferente do jornalismo brasileiro, né? Na verdade, eu não trabalhei na TV inglesa, eu trabalhei numa agência de notícias inglesa que se chama Perform. Sim. Ela até, quando eu trabalhei nela, lá em 2012, 2013, ainda não existia o DAZN, mas depois ela era parte, ela e o DAZN eram a mesma empresa. Agora a Perform foi vendida, o DAZN ficou tão grande, ficou independente, está caminhando aí com as próprias pernas. Mas, assim, são maneiras bem diferentes, eu acho, que a gente tem de lidar com o jornalismo, até porque no Brasil a gente tem muito mais acesso aos clubes e aos jogadores do que se tem aqui na Inglaterra. Aqui na Inglaterra não existe isso de cobrir treino todos os dias. Na verdade, você nunca vai cobrir um treino, né? As imagens de treino que você tem são as imagens que os clubes vão fazer, vão disponibilizar na plataforma, você pega e utiliza. Aqui as entrevistas, eu fiz recentemente uma entrevista com o Pablo Mari, do Arsenal. Mas isso é marcado pela própria Premier League. A Premier League que disponibiliza o jogador. Ela, olha, tal dia vamos ter esses jogadores aqui à disposição da imprensa. Para esse jogador, a prioridade é quem fala português, espanhol e inglês. Para esse jogador aqui, a prioridade é quem fala inglês e francês, sei lá. Então, e aí você tem um tempo limite, você grava no próprio centro de treinamento e acabou e vai embora. E no Brasil você tem muito mais liberdade, né? Você vai no clube todos os dias, você filma treino todos os dias, tem entrevista coletiva todos os dias. Então, assim, às vezes a gente até fala sobre isso com eles no Brasil, sobre o que acontece no Brasil com eles aqui, e eles não acreditam que é assim, né? Todo dia.
mas tem notícia todo dia. Eu falei, então, tem entrevista todo dia, tem notícia todo dia, né? Então é uma grande diferença assim, no nosso dia a dia, tanto para cobrir assim, até jogo, credenciamento. A gente no Brasil, por exemplo, eu tinha minha carteirinha de imprensa da ASERJ, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Estado do Rio, e com essa carteirinha aí que eu pago, que na verdade era a Fox quem pagava, ela paga para todo mundo, com essa carteirinha eu conseguia ir em qualquer jogo, né? Não precisava pedir credenciamento. Se eu quisesse assistir Vasco e Cabo Friense, eu entrava com essa carteirinha. Se eu quisesse assistir Volta Redonda, lá em Volta Redonda em Macaé, a carteirinha servia para tudo. Aqui você precisa credenciar para cada jogo e sempre com antecedência, né? 3 semanas ou 4 semanas de antecedência. Sério? Então, tem que olhar daqui a 3, 4 semanas, que jogo vai estar? São esses 10 jogos. Aí você credencia para esse e para esse. Nem sempre é aprovado, às vezes é negado também. Então, assim, é bem mais restrito e tal do que é no Brasil. É um jeito diferente é mais... E olha que reclamam aqui no Brasil, hein? Mas aí o Brasil tem muito mais acesso aos jogadores do que aqui, sem a menor sombra de dúvida. Beleza. Ô, João, aí beleza, você vai narrar campeonatos europeus aí e tal. Você já está chancelado para narrar qualquer campeonato europeu ou estava específico para um tipo só? Tipo, se tivesse rolando, né? O francês, o italiano. Como que funciona essa escala de narração para você aí? Assim, a escala, a gente tem uma chefia, que é quem faz essa escala. Tem muitos jogos que são narrados de Miami. A DAZN tem uma boa estrutura em Miami e a gente tem bons profissionais lá também. Então, o pessoal lá, enfim, como eu falei, a empresa é fragmentada, então a gente está dividido, né? Tem muitos jogos que são narrados de Miami, muitos jogos são narrados de Miami. A gente narra daqui FA Cup, a gente narra, enfim, dá para narrar qualquer jogo, de qualquer lugar, né? Que as da Zona tenha direito. Já narrei Campeonato Paranaense daqui, imagina, estou em Leeds narrando o Campeonato Paranaense. Né, bem extremo. Então, assim, depende muito da escala, depende muito de como vai estar a minha rota naquela semana, se eu tenho que... meu final de semana de cobrir alguma partida de futebol, então, enfim, eu tenho que viajar para alguma cidade, pego o trem, e aí naquele final de semana eu não posso narrar. Mas, senão a gente vai... Depende muito, assim, né, da disponibilidade de cada um, de como tá... Sim. A rotina de cada um, né? A disponibilidade, enfim, envolve uma série de coisas. É isso aí, pessoal. Essa foi a primeira parte do nosso bate-papo com o João Venturi, um cara sensacional, com muita resenha, muita coisa boa para passar pra gente. Fica ligado aqui que tem a segunda parte da nossa conversa com ele. Espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e divulgue aí os boleiros na rede. Valeu, um abraço! Esporte, paixão.